Senhor Jesus, nós oramos nesta hora, Pai, te agradecendo pela vida que o Senhor nos concedeu. Nos deu ainda, Pai, outra vez podermos estar na Tua presença. Rogamos agora, ó Deus, que o Senhor venha para tratar conosco, nos abençoando, nos cobrindo com Tua graça e fazendo com que nós possamos ter a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa alma esteja aberta, Pai, para conceber o que o Espírito diz às igrejas. Sê conosco, Pai. Colocamos o nosso pedido nas Tuas mãos, nos lembrando daqueles que se acham, Pai, precisando, necessitados do Senhor, para a cura, para a libertação, a solução dos problemas. Recomendamos a saúde de cada um deles ao Senhor, pedindo graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Nós vamos hoje dar início a uma nova mensagem, né? Eu senti desejo, esses dias eu estava lendo umas partes, né, dessa mensagem, as 10 virgens. É uma mensagem que tem alguns pontos que são análogos, né? O irmão Brana depois veio, ele pregou ela no final de 60, já no mês de dezembro, dia 11 de dezembro de 1960. Então, nós vamos estudá-la, tem muita coisa boa. É hora para nós refletirmos, né, sobre esse assunto, esses detalhes. Arrebatamento. As 10 virgens. Então, é uma mensagem muito boa. Vamos nos colocar de pé, abrir nossas Bíblias, São Mateus, capítulo 25. Do versículo 1 ao versículo 6, é a escritura, né, que nós vamos usar. O irmão Brana não usou, nessa mensagem, não usou leitura. Ele fez citações, mas não usou uma escritura específica para o fator, não é? Ele cita 1 Coríntios 12, cita Apocalipse 12, 14, vai mexendo por aí, mas não tem uma escritura que foi usada para dar o tema. Mas essa é a escritura, nós vamos ler aí. Mateus 25, do 1 ao 6, onde está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém. Podeis vos assentarmos. É uma escritura que nós às vezes a temos, né?
todos, quase todos, a têm de cor. Mas quando você lê, surgem ondas, né, de pensamentos que se desdobram em ideias, em pensamentos, em sonhos e etc. Agora, tem uns que também têm pesadelos. É aí que está o grande perigo, não é? As 10 virgens, 11 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Parágrafo 1º, o profeta começa dizendo: bom dia, estou tão feliz de estar aqui novamente nesta manhã no serviço do Senhor. O clima está ruim lá fora, mas, está muito bom aqui dentro. Esta é uma ocasião em que podemos dizer que é bom estar aqui dentro, olhando para fora, não é mesmo? Do que estar do lado de fora, olhando para dentro. Tive uma boa noite de descanso ontem à noite e me sinto muito melhor nesta manhã. Eu poderia dizer o mesmo. Ontem eu deitei às 8 horas e foi PT, saudação, viu? Esqueça do resto, viu? Fui até o dia amanhecer, viu? Acordei 6h30, 7 horas, levantei e o dia começou. Graças a Deus, estamos ao final dessa, né, parte do dia e até aqui é benécia. O Senhor tem nos abençoado. E tivemos momentos maravilhosos ontem à noite, não tivemos um tempo maravilhoso. E eu gosto disto. O culto quase uma continuação, ou melhor, o culto pareceu com um que tivemos lá embaixo em Shreveport, é quase uma continuação da direção do Espírito o tempo todo. Então estamos bastante felizes e muito agradecidos a Deus pela sua bondade e misericórdia, e por vocês que entregam seu espírito a Ele em cooperação, para que então Ele possa nos dirigir e nos guiar. Amém. Pense nisso. São frases, são expressões de meditação. O profeta diz: vem, se você tem uma audiência melindrosa, o Espírito Santo nem mesmo revelará. Oh, coisa triste, é você falar com um povo melindroso. Tudo que você fala machuca. Tudo que você diz fere. E o Espírito Santo nunca vai encontrar lugar num lugar tal como esse. Nunca. Ele nunca vai abrir. O profeta está dizendo: se você tem uma audiência melindrosa, o Espírito Santo nem mesmo revelará. Você tem que ter algo que opere junto. Eles estavam num lugar e num acordo. Amém? Isso aqui está se referindo a quê? A quem? Ao Pentecostes. Por que que o Espírito Santo desceu ali? É porque estavam todos unanimemente
na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança, no mesmo Deus, crendo naquilo que Ele tinha prometido, e estavam aguardando o cumprimento da promessa. Por quê? Porque havia sido dito a eles: ficai em Jerusalém até que, reticência, até o quê? Até que do alto sejais revestidos do poder. Aí então começaria o desenrolar dos passos da igreja na terra. E então ali veio um som do céu: vem, vem. Mas quando você tem reticência, quando você tem melindros, quando você tem diferença com alguém, quando você guarda raiz de amargura dentro de você, como é que o Espírito pode trabalhar num ambiente desse? Mas quando todos estão rendidos, amém, Deus opera. Não importaria o quanto eu orasse e ficasse dia e noite estudando e orando diante do Senhor, descesse aqui, talvez com a unção sobre mim, chegasse aqui e sentisse aquele ressentimento, bem? Isso simplesmente lhe entristece imediatamente. Ele não revelará nada. Mas quando você desce aqui, sob a unção, e sente a sua audiência sob a unção, é aí quando o Espírito Santo começa a operar então. Ele começa a se mover e fazer grandes coisas para nós. Amém. Aí o profeta diz assim: vem. Irmãos, dá vontade de repetir, não dá? Essa pequena parte aqui é boa demais. O profeta diz: isto simplesmente lhe entristece imediatamente. Quando aquele grupo de cima, daquilo que ele falou primeiro, quando tem raízes, melindros e etc., aquilo entristece o espírito. Porém, vamos ao outro detalhe, vamos para o outro lado daqueles que, reticência, veja, mas quando você desce aqui, sob a unção, e sente a sua audiência sob a unção, é aí quando o Espírito Santo começa a operar então. Ele começa a se mover e fazer grandes coisas para nós. Amém. Bem, ainda não tenho falado com o pastor a respeito. Eu ouvi somente crer, e então eu simplesmente corri para ver o que ele havia preparado para esta manhã. Agora, irmão Neville, vou lhe dizer uma coisa. Eu começarei nesta pequena aula, e se eu terminar por volta das 11 horas, tudo bem, você toma conta e começa a pregar. O que você acha? Será que o irmão Neville ia aceitar uma história dessa? O irmão Neville diz: sim, não interrompa a unção, apenas siga em frente. Amém. O irmão Brana diz: eu creio que a unção está aqui, a unção aqui atrás também. Ele é um reticência, um Deus que faz isso, não é? O irmão Neville sempre tem para os estranhos, ou o irmão Neville sempre para os estranhos aqui, que talvez nunca tenham estado aqui, ele é uma
não estou dizendo isso porque estou na frente dele, mas uma pessoa bondosa sempre tem sido assim. Ele sempre lê aquela escritura e vive aquela escritura. Amém. Preferindo-vos uns aos outros, sempre em Cristo, sempre preferindo. E desde que eu o conheço, ele sempre tem sido assim. Não desde que ele está aqui no tabernáculo, mas desde que eu o conheci. E isto foi há muitos anos atrás. A primeira vez, eu creio, que recordo de ter visto o irmão Neville, conhecê-lo, eu fui ouvi-lo pregar certa vez lá embaixo, na igreja metodista, lá embaixo no Howard Park, há muitos anos atrás. Calculo que foi há 20 anos, eu acho, ou mais, desde que eu o conheci. Então, ele trabalhava também. Eu acho que até recentemente que ele sempre trabalhou ali na região florestal e coisas lá em cima, em Henryville, de onde ele é. E trabalhava para sobreviver, pregava nas horas vagas, do modo que fiz eu em minha vida também, até recentemente, e então chegamos a um ponto em que não podíamos fazer mais nada a não ser isso, pregar. Não é? Eu também vivi esse drama. De 84 a 92, eu tive que trabalhar. Não é? De 92 para cá, o que muitos diriam, né? Eu virei um vagabundo, não faço mais nada, né? Mas, graças a Deus, estamos caminhando ainda, não vamos parar, enquanto Ele não nos parar, né? Então, estou feliz, estou contente pelo nosso novo patrão. Você não está, irmão Nevo? Sim, senhor. Eu com certeza gosto dele. Qual era o novo patrão que ele estava falando? Hein? É o mesmo meu. Amém? Aleluia. E é seu também, viu? Eu com certeza gosto dele, sim, senhor. Estou simplesmente tão satisfeito com ele. E agora eu creio que eles irão omitir a escola dominical, sim. A escola dominical das crianças, eles não a terão, porque o cômodo está, em reforma, né? E tiraram as divisórias para que permitisse que a igreja fosse até lá atrás. Agora, nesta noite, teremos esta grande era final, Laodiceia. E ontem à noite, tomamos a era de Filadélfia e fomos até o início da era de Laodiceia e sua extensão. E então, aqueles grandes mistérios que Deus começou a nos revelar, entre aquelas eras, a porta aberta, e um pouquinho de força, guardaste a minha palavra, recebeste meu nome, não é, etc. Todas aquelas pequenas coisinhas ali, como Deus tão maravilhosamente as fez reais para nós, pelas quais somos muito agradecidos. E não se esqueça, se há algum visitante no nosso meio que tem pessoas enfermas, nós estaremos orando pelos enfermos no próximo domingo, daqui a uma semana. E se o Senhor permitir, né? E isso será. Vocês sempre observaram que eu gosto de dizer isto.
o Senhor permitindo. Nós precisamos aprender essa matemática, viu, irmãos? Nunca diga, diz São Tiago, nunca digas amanhã faremos isto ou aquilo, mas se, o quê? Se o Senhor permitir, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. A Bíblia diz para fazermos isso, se o Senhor permitir. Nós não sabemos ainda. Ele não me disse que eu estaria aqui, e que a igreja estaria aqui, e que todos nós estaríamos aqui, ou seja, o que for. Então, se for a sua vontade, nós estaremos aqui, bem? Se não for a sua vontade, naturalmente não estaremos. O irmão Neville estará sempre anunciando isto em seu programa radiofônico e outros diferentes, eu creio. O irmão aqui e aqueles que têm programa de rádio. E então venha o mais cedo que você puder no domingo de manhã, porque estamos esperando por um bom número de pessoas aqui que receberão oração. E nós queremos vir. Vejamos, se houver um grande grupo como este, é sempre melhor ter os cartões de oração, porque eles ficam muito apertados, você simplesmente os vê um empurrando o outro e coisas assim. Eu penso que se tivermos isso em ordem, então eles simplesmente poderão vir um de cada vez. Isso evitará confusão entre as pessoas, vocês sabem. E então e você não precisa nem mesmo de se levantar até que o seu cartão seja chamado. Apenas fique assentado exatamente onde você está. Se você estiver doente e se sentindo mal, e você não terá de ficar em pé em uma longa fila. Somente quando o seu cartão for chamado, apenas venha aqui em cima e receba a oração e desça. E o outro sobe e assim sucessivamente. Eu prefiro assim. Eu geralmente peço aos rapazes para colocarem algumas cadeiras. Se alguém se sentir mal enquanto estiver esperando, chamamos poucos de cada vez. Se eles se sentem mal, ora, apenas deixe-os esperar ali em suas cadeiras, ou assentados na cadeira até seus números serem chamados, até que possam receber oração. Eu creio em cura divina, você crê também? É uma das maiores doutrinas da Bíblia, mas a cura divina tem mais do que apenas cura divina. Ora, tem gente que simplesmente quer a cura. Se ele é fumante, ele quer ser curado do câncer que o cigarro provocou nele, para ele voltar a fumar novamente. Se ele foi curado de uma cirrose hepática por beber cachaça, ele quer ser curado da cirrose hepática para voltar a beber cachaça de novo. Esse é o homem natural. Mas a cura divina, ela é apenas uma campainha que te mostra que você serve a um Deus que é poder. Ele não tem poder, ele é poder. Tem diferença. Porque você impõe um limite, certo? Agora, quando você diz ele é poder, é ilimitado. Amém, não é? Bom, eu creio em cura divina, é uma das maiores doutrinas da Bíblia, mas a cura divina tem mais do que apenas cura divina.
A cura divina apenas mostra que há um Deus, o qual está vindo novamente. Amém. De que fala a cura divina? É o penhor da nossa ressurreição. Se não há cura divina, então não há ressurreição. Bem, e se não há Espírito Santo agora para nos batizar, não há nenhuma vida eterna no mundo que virá. A Bíblia diz: esse é o penhor de nossa salvação. E você sabe o que é um penhor? É o pagamento inicial, é o valor em garantia. Preste atenção. Então o profeta disse: é o pagamento inicial. Vem, se você vai e paga digamos que você comprou uma fazenda, eles queriam $10.000 por ela e você pagou 2.000. Esse é o dinheiro do seu penhor. Eles chamam isso de garantia. É um valor em garantia. Se você depois volta atrás e não quer aquela fazenda mais, aqueles 2.000 ficam lá. Você perde eles. Por quê? Porque foi uma penhora que você fez. Um compromisso que você fez de adquirir aquilo. E aquele homem podia ter vendido aquele bem, aquele imóvel, aquela casa, aquele carro, aquele avião, mas foi impedido por causa do seu penhor. Aí depois você não quer, o que acontece? O penhor ficou, certo? Aquela joia foi penhorada lá na caixa, ela vale 10.000, você pegou 1.000. 30 dias era o prazo que você tinha para poder reaver aquela joia. Se você naquele dia não foi lá, no outro dia aquela joia de 10.000 ficou por 1.000, você perdeu a joia, porque você não foi lá resgatá-la, não é? Remi-la. Vamos em frente. Eles queriam $10.000 por ela e você pagou 2.000. Este é o dinheiro do seu penhor. Eles chamam isso de garantia. Agora, se este batismo do Espírito Santo é apenas a garantia do que está vindo, irmãos, tem como avaliar? Não tem. Oh, glória, né? Oh, como será quando nós pagarmos todo o preço? Será glorioso. Amém. Agora, nesta manhã, eu digo nesta noite, vamos tentar ligar o Senhor permitindo algumas destas coisas entre as eras da igreja. Estas bem aqui, há algo que entra. Os 144.000, o remanescente, a virgem nécia, a virgem prudente, o selo do Espírito Santo, a marca da besta, todas estas coisas. É apenas o fim da era. E tudo cai exatamente aqui num lugar. De forma que, então, deveríamos ter o restante do inverno para tomar isto, para tomar o livro de Apocalipse e ver como tudo isto se une. Você já observou que a civilização viajou do mesmo modo, Sr. Último? É isto, o homem tem seus sentidos da mesma maneira. Ele tem 5 sentidos que ele os tem desde que ele veio à Terra há 6.000 anos atrás. Mas aqui, no último,
apenas no último pedacinho, nos últimos 100 anos, ele vinha ali atrás, se movendo vagarosamente num carro de boi. Irmãos, nós precisamos de estar atentos a isso aqui. São coisas que nós ouvimos e reouvimos, mas às vezes não refletimos. Ora, quando eu nasci, que foi ontem, eu sou muito novo ainda, tudo que nós temos na literalidade hoje eram apenas ficções. Hoje, as ficções do meu dia são literalidades hoje. O homem ir à lua, um foguete subir, uma bomba isso, uma bomba aquilo, um foguete assim, um foguete assado. Eram ficções. Aí as revistinhas americanas, né? Flash Gordon, Capitão Marvel, Superman, e assim vai. Tudo isto eram ficções. Um foguete ia à Lua, o planeta Júpiter, Marte, isso e aquilo, eram ficções. Hoje não é mais ficção, hoje é fato consumado. Hoje estão indo aqui, ali e acolá, e estão andando acima daquela velocidade que a ficção dizia. Certo? Então o profeta diz, ele vinha ali atrás, se movendo vagarosamente num carro de boi. Mas daquele carro de boi, nos 100 anos que passaram, ele foi do carro de boi a um foguete que voa a aproximadamente 2.000 milhas por hora, cerca de 3.200 quilômetros por hora. 3.200 quilômetros hoje é um avião com um piloto dentro comandando. Foguete sai fora muitas vezes mais do que isso. Esta foi a rapidez com que ele progrediu, do carro de boi ao foguete. E vejam, isso foi apenas nos últimos poucos anos. Ora, eu diria que não foi mais do que 50 anos atrás. Quando eu era um garotinho aqui em cima, em Utica Pike, havia um sujeito chamado Elmer Frank, que morava por aqui. Ele é um tipo de advogado. Ele se casou com uma jovem garota ali em cima, na estrada, onde meu pai trabalhou para seu pai. O nome dele era Lucier, e ele tinha algum tipo de automóvel que tinha uma manivela. Eu fiz muito isso aí. A gente se colocava de um lado e fazia com que ele se arrancasse com uma manivela desta maneira. E ele tinha somente uma marcha. Engatou, vamos embora. Não tinha que cambiar. Hoje você entra num carro e tem mais uma. Agora tem carro que você não precisa nem dar na chave, não. Você vai lá, põe a impressão digital lá e ele funciona e vai embora e vai conversando com você. Já tem mais essa agora, certo? Mas você só faz acelerar e desacelerar, ou frear, que precisa, né? Mas já tem carro inteligente que freia sozinho. Ele sabe quando o perigo atravessa na frente, ele freia sozinho. Nós estamos vivendo num tempo de evolução, um tempo de
progressão científica. E tinha uma grande coisa de borracha que era a buzina. Eu mesmo ainda fiz muito. Plá, 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 plá. Quem se lembra desse tipo de buzina aí? A senhora se lembra, irmão Francisco? Hã? Oh, mas eu gostava de fazer barulho. Lembro do Heitor Barroso, piauiense de Pedro II. Era o homem que puxava a mercadoria para o papai. Ele tinha um Ford V8 e tinha uma buzina dessa assim, ó, do lado, tinha o retrovisor, né? E ao lado do retrovisor, quando queria... Aí, mas essa aí é o Ford 29. Isso aí é o Ford 29, viu? É o Ford Eco. Mas eu ainda vi isso aí rodando, ó. Era carro de luxo na época, só gente rico é que podia possuir. Eram importados dos States, né? Ou da Inglaterra, vinha de lá, né? E tinha uma grande coisa de borracha que era a buzina, e você a tocava assim. E eles diziam que aquela coisa alcançava uma extraordinária velocidade de 19 milhas por hora, 30 quilômetros por hora. Mas para quem andava a pé, era 6 quilômetros por hora, então andava 5 vezes mais. Né? Era uma evolução muito boa para aquele dia, não é? E o homem tinha que ir acostumando. Olha lá a buzina lá, ó. Pá, 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 pá. É uma corneta. Aí eu me lembro da buzina Fian. Eu vendi muito buzina Fian. Era 2 buzininhas, mas era elétrica. Mas ô buzininha boa. Vendi muito. Agora, o papai descia e colocava areia naquele carro, e para trazê-lo ali em cima e colocar em sacos, né, de areia, para que ele pudesse aguentar, para ver se ele realmente fazia 19 milhas por hora, bem? Mas vocês deveriam ver as estradas. Ele ia cerca de 10 desta maneira, 9 para cima e para baixo, desta maneira, bem? Então, se você somasse aquilo, você obteria 19 milhas por hora. Eu recordo que todos nós éramos crianças, a mamãe nos dava banho, cerca de uns 5 de nós então, nós nos pendurávamos naquela cerca para ouvir aquilo. Nós ouvíamos aquilo vindo a milhas de distância, porque por ali abaixo, fazendo zum, 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 todos paravam e desciam de seus cavalos, e desciam de suas carroças, e os seguravam assim, você sabe, aquilo vinha pela estrada, que coisa! Era algo extraordinário, e eu acabo de pensar, aquilo foi lá atrás, eu tinha cerca de 7 anos de idade, bem, aquilo foi por volta de 1914, e apenas penso como as coisas têm mudado desde então, e veja, e isso foi simplesmente nos últimos 40 anos ou algo. E veja, ele teve 6.000 anos para fazer tudo aquilo aqui, porque a Bíblia disse que ele o faria daquela maneira. Nos últimos dias correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Você já pensou em Naum? Profeta
Naum. O profeta Naum embarcou no tempo. O irmão Branham disse que ele veio para as ruas de Chicago, né? Para as ruas de New York, para as ruas de Boston e etc., para escrever para nós. Você já pensou em Naum, quando ele viu as autopistas de Chicago há 4.000 anos atrás? Ele disse: os carros chocar-se-ão pelas ruas. Agora, tenho estado em países antigos onde eles tinham as suas ruas, como em Oslo e diferentes lugares. Ali, dificilmente há espaço para andar. É apenas suficientemente grande para uma carroça passar em suas cidades. Mas, provavelmente, a distância seria mais ou menos daqui até aquela parede. E toda a largura que eram suas ruas, largas o suficiente para uma carroça passar pela rua. Bem, veja, Naum disse, eram ruas. No hebreu foi usado a palavra rechobe, que significa rua larga, nota do tradutor. E diz, eles correrão como relâmpagos, esses carros, e o seu parecer é como de tochas, esses são os seus faróis. E disse, chocar-se-ão uns nos outros os acidentes. Aquele profeta levado além do tempo e olhou dali a 4.000 anos e viu aquilo vindo. Pense nisto, inspiração. Amém. Mas estamos no fim do tempo, amigos. É apenas uma questão de esperar, né? E do mesmo modo é a Escritura, sendo que todas estas coisas estão acontecendo. Todas as Escrituras estão exatamente aqui, neste final de tempo, bem aqui. E eu pensei nesta manhã, que se Deus nos ajudasse, nós ligaríamos algumas destas coisas, e veríamos todas as que pudéssemos. E então, nesta noite, essa grande última era da igreja de Laodiceia, como ela aceitou sua mensagem, e então sai e ignora a sua mensagem, entrando diretamente a uma condição morna que Deus vomita de sua boca. Vem. Esse é o estado de Laodiceia. É a era na qual estamos vivendo, mas nós não podemos ser parte dela. Guarde isso. Nós não podemos ser parte dela. Nós estamos vivendo nela, mas não podemos ser parte dela. Nós temos que estar à frente. Laodiceia, a era da mornidão, a era que Deus está prestes a vomitar de sua boca. Agora, antes disto, tem alguém que tem que ser tirado. E nós temos que crer que somos um dos tais. Amém. E então, nesta noite, esta grande última era da igreja de Laodiceia, como ela aceitou sua mensagem, e então sai e ignora sua mensagem, entrando diretamente a uma condição morna que Deus vomita de sua boca. Vem? Em outras palavras, só o fato de pensar nisto lhe deixa enfermo de seu estômago. Eu te vomitarei de minha boca, ele disse.
Agora, eu tenho algumas escrituras anotadas aqui, às quais eu gostaria de me referir nesta manhã, eu digo nesta noite, mas eu gostaria de saber se seria muito difícil para nós, só por um momento, nos colocarmos de pé para uma palavra de oração. Podem ficar assentados. Ele ora: nosso Pai, nosso misericordioso Pai Celestial, enquanto nos aproximamos novamente nesta manhã, eu digo nesta noite, o profeta diz, neste dia de repouso, e lá fora a chuva começou a cair e o vento frio gelado a soprar. Mas estamos tão felizes em ter um telhado sobre nossas cabeças hoje, por termos um pequeno lugar e continuar sendo uma nação onde podemos chegar e adorar a Deus de qualquer forma que a nossa consciência nos disser para adorarmos. Então vemos em tua palavra que isto não vai durar muito, não vai durar muito. Então, Pai, nós oramos para que Tu nos unjas especialmente hoje, para que possamos extrair o melhor do que há para recebermos e estarmos preparados para as horas que estão pela frente, quando não formos mais capazes de fazer isso. Nós não sabemos por quanto tempo mais, pode ser em semanas, meses ou anos, não sabemos, mas algum dia não poderemos fazer isso. Então oramos, Pai, que Tu nos guardes sob a Tua divina direção e que nossos pensamentos possam estar em Ti e as meditações de nosso coração possam serem aceitas diante de Teus olhos, ó Senhor. Perdoe os nossos pecados. Pedimos isto enquanto os confessamos a Ti, pois temos pecado e nos afastamos do caminho, e não somos dignos de ser chamados de Teus. Apenas faça de nós Teus servos, Senhor, e estaremos desejosos de fazer qualquer coisa que Tu nos disseres para fazer, qualquer tarefa que nos for dada. Estamos desejosos em fazer isso, apenas receba-nos em Teu reino, Senhor, para que possamos trabalhar nisto, a grande hora terrível que está diante do mundo. Abençoe-nos agora com a Tua presença, ensina-nos através do Teu Espírito Santo, e receba glória por estarmos aqui juntos, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, eu gostaria de reconhecer cada um de meus amigos aqui. Eu tenho observado ao redor nesta manhã, é tão difícil aqui durante a noite, nossa luz lá atrás, pendurada atrás daqueles lugares, e não nos deixa ver as pessoas, e é um tanto difícil enxergar deste púlpito aqui durante a noite, e também o é durante o dia. Eu vejo muitos de nossos amigos que são de diferentes partes do país, que eu os possa reconhecer melhor hoje do que eu pude durante a noite. E seriam muitos para tentar citar todos eles, mas eu quero que vocês saibam que, com certeza, aprecio vocês. E depois de todos esses cortes difíceis e demais coisas, como tive que fazer nas Escrituras, para trazer a verdade, não o que eu queria fazer, mas o que Deus escreveu aqui para fazer. Vem, e logo é isto:
E mesmo eu vendo muitos de meus irmãos que pertencem às organizações e assim por diante, ainda assentados comigo, então eu gosto muito de vocês, e que Deus sempre vos abençoe e vos ajude, é a minha oração. Nós vamos parar aqui no 24, só mais esse aqui. Agora, o irmão Stricker diz, irmão Branham, nota do editor: sim, irmão, se eu pudesse ter a permissão da igreja para falar em nome de todas as pessoas aqui, queremos que o senhor saiba que gostamos de você. O irmão Stricker, né? Era um denominacional que estava ali. Obrigado, irmão Stricker. E nós te amamos. Obrigado, irmão Stricker. Estamos orando para que a graça possa ir através das coisas que você deve atravessar, que possamos estar de pé ao seu lado. Obrigado, irmão Stricker. A congregação diz amém, né? Obrigado, igreja. Isto é bastante gentil da parte de vocês dizer isto. Eu aprecio muito isto. Alguém estava dizendo ontem à noite sobre, eu creio que foi o irmão Fred que me telefonou e me disse a respeito da visão ou do sonho que certo irmão teve, que o contou pouco antes de sairmos ontem à noite. Me viu de pé na curvatura da terra e uma nuvem negra vinha me perseguindo. Eu sei que ele está atrás de mim, mas apenas há algum tempo, ele não será capaz de fazer isso até que Deus tenha terminado então. Então, será a hora para eu partir. Assim, né? Mas eu penso nisso, de nunca ser grande. Não, eu não quero ser, vem, mas eu penso no salmo da vida. Todas as vidas de grandes homens nos faz lembrar, vem, o que Paulo fez, o que Irineu fez, o que Lutero fez, o que Wesley fez, ou o que São Martim fez, e o que eles fizeram. E as vidas dos grandes homens faz com que todos nós nos lembremos que podemos fazer com que nossas vidas sejam sublimes, deixando para trás ao partirmos pegadas nas areias do tempo, pegadas que talvez outro, enquanto navegue sobre o solene oceano da vida, pois depois que eu for bem partir, algum irmão náufrago e abandonado, que tomar um destes livros para ler, ao ver isso, tomará coragem novamente. Vamos nos levantar, então, e agir. Com um coração para qualquer luta, né? Eu gosto disso, você não gosta? Não seja como o gado irracional, que é guiado, que tem que ser guiado, mas seja um herói na batalha. Eu gosto disso. Amém. Agora, nosso pequeno irmão Jorge tinha aquele hino que ele gostava, eu o usei em seu culto fúnebre. Nós costumávamos, eu me assentava e citava o Salmo da vida, você sabe, e ele se assentava e citava, atravessando a barreira, vem, vocês já o ouviram, o pôr do sol. E o irmão Bana canta o hino, vai longe, né? Mas vamos cantá-lo aqui, nós vamos ficar aqui, no 27, nós vamos parar aqui, parágrafo 27. Você está feliz? Amém. Você é um daqueles que quer continuar? Amém. Que quer ir em frente? Amém. Que quer ir até o final da guerra? Amém. Nós não podemos parar. Não posso parar, sou filho de Deus. Amém. Vamos então nos colocar de pé. Domingo de manhã nós estaremos aqui e à noite, comunhão. Domingo próximo, comunhão. Comunhão
comunhão, que é, né, depois de amanhã. O Senhor Jesus nos abençoe ricamente no nosso retorno. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.